Boa noite, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem, em paz. Eu sou Fernanda Lins, para quem não me conhece, e estou aqui direto da Casa da Caridade para a gente estudar mais um pouquinho esse evangelho de amor que Jesus nos deixou. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é confiança em Deus e confiança em si mesmo. Mas antes eu já convido a todos a reservarem um tempinho para colocarem suas águas aí pertinho de vocês, para que durante o Evangelho a gente possa receber as bênçãos que a gente precisa lá dos nossos amigos do alto. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, agradecendo pela sustentação que Ele nos dá nos momentos difíceis, pedindo para que Ele nos inspire nos caminhos tortuosos pelos quais a gente passa, que a gente atravesse com sabedoria, com serenidade. E agradecer a Ele também por todas as oportunidades que nos chegam, inclusive essa de estudar um pouquinho e tentar trazer os ensinamentos que Jesus passou por aqui e nos deixou com tanto amor para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, para começar o nosso estudo, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, do livro Hora Certa, psicografado por Chico, e o texto se chama Confia em Deus e Caminha. E diz assim: guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Muitos te anotam entusiasmo na fé que abraças e por isso te repelem, mas Deus te acolhe. Muitos te conhecem o coração aberto aos sentimentos mais elevados e te envolvem no abuso. No entanto, Deus te defende. Muitos te julgam doente e incapaz. Entretanto, Deus te fortalece. Muitos te examinam a assiduidade em serviço e te zombam da dedicação. Contudo, Deus te registra o amor aos compromissos assumidos e não te desampara. Muitos te assinalam a bondade e o desprendimento e te crivam de ironias. No entanto, Deus te contabiliza os gestos e não te abandona. Muitos, talvez, por não desejarem servir ao próximo, te solicitam afastamento das obrigações que procuras enobrecer, mas Deus te livra do desequilíbrio e do mal. Muitos te desconhecem o esforço no trabalho, no entanto, Deus te acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. Prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus, e Deus te concederá, hoje e sempre, tudo aquilo que te seja melhor. Então, eu estava lendo esse texto ontem, antes de vir para cá, e ele me tocou realmente profundamente, porque muitas vezes o mundo nos deixa desacreditados de nós, das nossas boas intenções, das nossas boas atitudes. E quando a gente se entrega, por exemplo, a um serviço, o preguiçoso pode olhar para a gente e achar que a gente está acelerado demais. Quando a gente tenta ser bondoso, vão surgir um monte de pessoas que vão nos trazer conselhos de esperteza. E aí, quando a gente faz o certo num mundo cheio de erros, muitas vezes os dedos se viram para a gente. Porque muitas vezes caminhar na contramão causa espanto, causa estranheza. Mas aí Emmanuel vem acalmar os nossos corações dizendo: não esmoreça, porque a melhor companhia ela está sempre aqui com a gente. A melhor companhia é Deus e Ele nos ama infinitamente. E aí Emmanuel diz: Deus acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. E aí foi pensando nisso que eu vim conversar um pouquinho com vocês e aprender um pouquinho com vocês sobre confiança. Como eu disse no início, a gente vai falar sobre a confiança em Deus, sobre todas as coisas, e a confiança em nós mesmos. E aí, muitas vezes, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada e das experiências que a gente tem, a gente vai se sentir um pouco incompreendido pelo outro, que pensa diferente da gente. Mas aí a gente precisa consultar a nossa consciência, porque é nela que a luz divina mora. É nela que nós temos gravadas aqui a lei de Deus. Então, através da nossa consciência, a gente consegue enxergar se a gente está realmente se aproximando ou se afastando daquilo que o Pai nos inspira a ser. E a confiança em Deus é seguir esse sopro amoroso
que Ele sopra para a nossa vida, né? Que nos chega em silêncio, com calma, trazendo paz, mesmo quando tudo ao redor, mesmo quando o mundo inteiro nos convida para o caos, porque muitas vezes ao redor de nós está aquela agitação incessante, mas a gente precisa buscar a paz que esse sopro amoroso nos traz. E aí a confiança em Deus, ela nos chega como esse abraço nos dias difíceis, nos dias agitados, que nos faz respirar e nos acalma. A presença divina, quando ela está aqui conosco, ela fala de amor e fala de acolhimento, né? E o mundo transpira mais agitação, imediatismo, urgências. Muitas vezes é isso que nos tira do nosso eixo, do nosso equilíbrio. E aí falar para a gente confiar em Deus nesses momentos em que a gente está percebendo que está perdendo o prumo é muito importante, né? E não é querer disseminar uma ideia de que, ou uma falsa promessa de que as coisas, os problemas, né, as coisas ruins não vão acontecer. Não é isso, mas é um testemunho de que é possível atravessar esses dias de sombra, esses dias de dificuldade com fé, com serenidade, com força interior, até a gente encontrar de volta aquela luz, aquele sopro amoroso que nos inspira a paz. Então, ao longo da vida a gente vai reconhecendo muitas dores, dores que a gente sente, dores que o outro sente. A gente reconhece muitas vezes o cansaço, porque muitas vezes a luta nos traz esse cansaço, essa sensação de desamparo. E muitas vezes a gente para e se pergunta, mas por quê, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso agora? E aí a gente não encontra resposta e se sente um pouco desesperançoso, desamparado. Mas é justamente nesses momentos de vale da vida, nesses momentos da depressão, que uma fé lúcida, uma fé raciocinada, ela nos recorda de que a gente não está só, né? Há sempre um amigo nos guiando, um amigo olhando por nós. Nós não estamos à deriva, não fomos abandonados. Existe sempre essa providência amorosa, essa providência divina que nos sustenta, nos pega no colo nos momentos em que a gente acha que não vai conseguir mais ficar de pé e nos conduz, nos orienta pelos caminhos para que a gente atravesse esses momentos difíceis com uma maior serenidade. E tudo isso, esse abraço caloroso que Deus nos emana nos momentos mais conturbados da vida, ele nos preenche de esperança e ele serve também como abrigo quando a gente se sente desamparado. E a confiança em Deus e a confiança em nós mesmos, elas são como duas asas, né? Duas asas que nos permitem voar através das tempestades que se apresentam para nós, e com elas a gente vai atravessando esses dias turbulentos, confiando em Deus e confiando no nosso potencial. E aí a gente consegue seguir adiante, mesmo com as dificuldades, transformando essa dor, esse momento difícil, esse obstáculo que foi colocado ali no meio do caminho, em aprendizado, em crescimento. E aí a gente consegue também transformar essa nossa desesperança, essa nossa desilusão em um motivo para recomeçar, né? Em uma esperança para recomeçar. E aí, na minha fé, a gente acredita que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E, acima de tudo, Deus é amor, né? Um amor infinito, uma justiça perfeita. E isso nos faz também ter a certeza de que nada na vida é inútil. Porque se Deus está regendo a nossa vida, nada na nossa vida vai ser inútil. Tudo vai ter um motivo para acontecer e um aprendizado para ser coletado. Então não há momentos difíceis ou sofrimento que passem despercebidos por nós. A gente sempre aprende. E diante da lei divina, tudo coopera para o nosso bem maior. Então nós estamos sendo impulsionados para esse movimento de evolução íntima, né? Ainda que no momento da dor, no momento da dificuldade, a gente não consiga compreender. Mas confiar em Deus é aceitar que Ele sempre nos ampara, que Ele está sempre presente, mesmo quando a gente se sente desamparado, mesmo quando a gente não percebe. E o nosso Pai, Ele nos oferece diversas oportunidades de progresso, novas chances para a gente recomeçar, para a gente escrever uma nova história, para a gente aprender com os erros do passado e reconstruir, então, um caminho mais sereno, mais alinhado com os ensinamentos. A gente tem a oportunidade de perdoar pessoas,
de perdoar a nós mesmos, e também ele nos encaminha aqueles amigos, sabe, aquelas pessoas que seguram a nossa mão nos momentos que a gente acha que vai cair, que vai cambalear. Então, essas inspirações que muitas vezes no silêncio e só na amizade nos motiva a continuar, ainda que a gente ainda encontre, né, esses obstáculos e essas dificuldades. Caminhar com alguém segurando a nossa mão é muito mais seguro, né? A gente encontra ali o nosso porto seguro. Então, Deus nos dá essas experiências pelas quais a gente passa aqui no mundo físico, com muitas alegrias, mas também com muitas frustrações, e a gente vai transformando isso em degraus, porque é a escola da vida, né? Nós estamos num planeta escola. E quando a gente diz assim, confie em Deus, não é para a gente esperar um milagre diante dos obstáculos que surgem, né? Não é para a gente esperar uma vida tranquila, uma vida fácil, sem esforços, né? Com uma ascensão, sem que a gente precise, então, se esforçar para subir, mas é para que a gente consiga, diante de tudo que aparece na nossa vida e que nos torna um pouco mais desacreditados, que a gente consiga se concentrar no poder de Deus e no potencial que temos em nós para sintonizar com essa sabedoria divina e caminhar de forma corajosa, certos de que Deus age a todo momento, né? Mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. E é importante lembrar também que a nossa essência é espiritual, né? Somos espíritos eternos que estamos aqui num processo de aprendizado, num processo de evolução, e dentro de nós há então essa luzinha que um dia vai crescer, essa chama que vai se tornar cada vez maior. Então nós somos responsáveis de fato pelas nossas escolhas, pelos nossos aprendizados, mas ao mesmo tempo em que nós estamos aí podendo errar, né, ou acertar, nós temos também diante de nós a misericórdia divina, que vai nos acolher nos momentos de acerto, mas também nos momentos de erro, e nos oferecer novas oportunidades, novos campos de semeadura, para que a gente possa plantar o bem e também coletar o amor, né, e construir novas jornadas. Porque a vida é feita de recomeços, né? Nada é para sempre, então todo sofrimento acaba, assim como todo momento feliz também se vai, né? Muitas vezes é interrompido por outras situações. A vida aqui nos mostra que tudo é passageiro, mas o que permanece é o que a gente constrói dentro de nós, o bem que a gente edifica em nosso espírito. E aí o planejamento reencarnatório, ele é um pouco dessa oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa então plantar novas sementes, né? Ele funciona como uma escola, de fato, né? Uma evolução assim, de grau em grau, em que a gente vai escolhendo as nossas lições. Claro, quando chega o momento da gente ter essa capacidade de escolher com mais clareza as nossas lições, e aí nos é permitida alguma liberdade, algum grau de liberdade para que a gente possa escolher e aprender a escolher cada vez melhor, né? Quando a nossa consciência cada vez mais se vincula ao bem. A gente começa, né, no início da nossa jornada espiritual, como se a gente estivesse naquela salinha trancado, sem escutar nada, com um fone no ouvido, e aí alguém pergunta pra gente assim, quer trocar a caridade por uma bicicleta? E a gente responde sim. Mas depois, com o tempo, a gente passa a escutar melhor, a gente passa a compreender melhor o que tem valor na nossa vida, e aí a gente faz escolhas mais acertadas, né? A gente passa a trocar somente aquilo que realmente faz sentido, aquilo que vale a pena para a nossa evolução. Então, a nossa confiança, ela floresce também quando a gente compreende que Deus, o nosso Pai amoroso, ele olha para nós na situação em que estamos hoje, com todas as nossas imperfeições, e confia em nós a ponto de nos oferecer a vida, o tempo, as provas, os instrumentos, os recursos, as ferramentas para que a gente possa evoluir. Então, nosso Pai, ele cuida de todos os detalhes para que a gente caminhe, sem precisar se desesperar, né? E só é necessário que a gente utilize essas ferramentas, esses instrumentos, esses talentos que ele nos confia para que a gente possa, então, ser cada vez melhor, para que a gente possa ouvir cada vez melhor, para que a gente possa escolher cada vez melhor. E sem pressa, né? E a gente não deve, então, se diminuir diante da dificuldade, porque a gente precisa lembrar desse potencial que a gente carrega dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, e aquilo que a gente pode se tornar com Ele. E aí essa autoconfiança não é um orgulho,
né? Uma humildade, mas uma humildade ativa, onde você reconhece a possibilidade de melhorar. É quando a gente age, reconhece as nossas limitações, pede ajuda, tenta fazer o que é possível, passo a passo, e vai se aprimorando aos pouquinhos. Então, essas duas asas, a confiança em Deus e a confiança em si mesma, elas trabalham juntas, né? Enquanto a confiança em Deus, ela vem e ilumina o nosso caminho, nos traz paz, nos traz sabedoria, a confiança em nós nos faz movimentar os pés, né? Nos faz caminhar para frente, seguir adiante, e uma vai fortalecendo a outra. Então, quando eu confio em Deus, eu vou acabar cessando aquele meu desespero inútil, porque não vale a pena se desesperar. Lembrando que Deus está ao nosso lado, atravessando os momentos difíceis com a gente. E aí, com essa certeza, a gente ganha um ânimo para recomeçar, para seguir adiante. E quando a gente confia em si mesmo, aí a gente sai dessa passividade e passa a se tornar também coautor dessa história, né? A gente vai trabalhando na nossa própria reforma íntima e também apoiando aqueles que estão perto de nós em sintonia com a vontade desse nosso Pai. E aí essas duas asas, elas acabam dissolvendo dois problemas grandes. O primeiro é o pensamento errado de que Deus vai fazer tudo por nós, né? Não, nós precisamos nos esforçar porque é assim que a gente aprende, mas Ele estará ao nosso lado, segurando a nossa mão. Mas a gente também anula esse orgulho de que a gente pode fazer tudo sozinho. Não, né? A gente depende um do outro. A gente depende primeiro da presença divina em nós e a gente depende dos amigos que são colocados na nossa vida para nos apoiar, para nos inspirarem, para nos motivarem a sermos cada vez melhores. Então, o caminho do meio, né? Nem 8 nem 80, ele é sempre o equilíbrio, ele é de cooperação. E aí a gente pensa assim, enquanto o nosso Pai, ele nos inspira, ele nos educa, ele nos fortalece, nós, da nossa parte, nós podemos aprender, nós podemos escolher e nós podemos agir da forma mais correta. E aí é nessa parceria da esperança, né, de seguir cada vez melhor, a gente deixa de viver uma vida através somente da teoria, das palavras, das ilusões, e tudo passa a fazer sentido na ação, né, no comprometimento. E aí, para atravessar os momentos difíceis, porque a gente sabe que nem sempre é fácil colocar tudo isso em prática, essa confiança em Deus, essa confiança em si mesmo em prática, é preciso fortalecer a nossa fé, é preciso fortalecer a nossa coragem. E aí a gente pode fazer isso através desse diálogo sincero com Deus, que é a nossa oração, a nossa prece, quando a gente se conecta com o Pai e consegue, então, pedir a Ele que Ele nos sustente, nos dê paciência, nos dê tolerância, nos fortaleça, né, e nos inspire a cada vez mais escolher as atitudes mais corretas. Né, que Ele também nos fortaleça quando a gente falhar, porque muitas vezes a gente se culpa infinitamente quando a gente falha. Mas, na verdade, a falha ela serve para que a gente recomece fazendo um pouquinho melhor. Né? Então, que Ele tenha paciência conosco, assim como tem todos os dias, com todas as nossas falhas, com todas as nossas perfeições, e nos inspire a sermos cada vez melhores. A gente sabe que essa conexão com Deus, ela torna o nosso caminho mais suave, mesmo que as turbulências, os problemas e os obstáculos apareçam. E fazer as escolhas corretas também é um exercício, né, gente? É uma prática. E a melhor prática para que a gente faça uma escolha correta é a gente sair do nosso cantinho, sair do nosso mundinho, sair um pouquinho de nós e se colocar no lugar do outro. Né, aquele outro que vai ser atingido pelas nossas escolhas. E aí a gente percebe se a gente está direcionando corretamente a nossa ação. E praticar o bem, ainda que em pequenas doses, né, ainda que de pouquinho em pouquinho, e às vezes esquecendo, mas quase sempre lembrando, vai reordenando em nós esses sentimentos, essas virtudes, e vai criando também abertura para que o amparo espiritual consiga nos atingir. E às vezes são coisas pequenas, um sorriso para um amigo, né? Uma palavra de esperança para alguém que está passando por um momento de dificuldade, um perdão para aquela pessoa que te machucou. Tudo isso passa a ser como uma
uma terapia, né? Uma terapia para o nosso espírito e fortalece também a confiança no nosso potencial de sermos, de nos tornarmos cada vez melhor. E quase toda a cura, e aí eu digo tanto da cura física quanto da cura espiritual, ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece de forma imediata, né? Ela é um processo, ela vai aos poucos, através da constância, da nossa permanência, do nosso esforço, do nosso cuidado, do cuidado que tem com a gente. E aí as pequenas vitórias, elas valem muito mais do que as grandes conquistas, assim é a vida. Os nossos pequenos passos adiante, eles vão formar o nosso caminho, né? Não adianta eu dar um salto grande, Deus não espera a gente dar esse salto enorme, Ele não tem pressa, né? E sempre que a gente cai, Ele nos dá então essa oportunidade de recomeçar. E se hoje vocês que nos assistem estão também com o coração machucado, sentindo algum tipo de tristeza, ou atravessando alguma dificuldade na vida, é importante a gente lembrar que essa dor pela qual a gente precisa passar algumas vezes, ela não é punição, mas é um convite mesmo, um convite para que a gente possa fortalecer a nossa confiança nesse Pai amoroso, porque lembrando, nenhum sofrimento é inútil. E aí mesmo quando tudo parece escuro, a gente precisa lembrar que a noite ela também é uma obra divina, né? E é através da noite, todo dia, que o sol nasce. Então que a gente possa perceber nos momentos de sombra também essa luzinha que brilha em nós e fazer com que ela floresça. E as pessoas que estão passando por situações mais difíceis, né, de acalmar o coração, como o luto, por exemplo, é importante recordar também a nossa fé, né, a nossa fé de que a morte ela não rompe o amor, ela não rompe os laços que foram criados quando a gente esteve aqui na Terra convivendo com essas pessoas amadas, porque os nossos amados que partem para o plano espiritual, eles continuam progredindo, eles continuam estudando, eles continuam também se reformando e com certeza olhando por nós, assim como a gente ora e zela por eles. E aí a saudade, ela acontece, ela é normal de acontecer. Não se punam quando num dia normal vocês se sentirem saudosos e começarem a chorar, porque isso é normal, não é falta de fé, né? Isso é a prova de que o que foi vivido valeu a pena, de que o amor é um laço que não se desfaz. E aí confiar em Deus também nesses momentos é amar a oportunidade que foi vivida ao lado dessas pessoas e também honrar a vida dessas pessoas através das nossas atitudes aqui, continuando a nossa jornada, né? Continuando no bem e com esperança de que haverá esse reencontro feliz. E as dificuldades na nossa vida, como eu disse, são todas passageiras, né? A nossa vida como espírito é eterna e a cada degrauzinho a gente vai se tornando um pouquinho melhor. E que a gente tem, então, essa confiança na vida e que esse vale que muitas vezes a gente atravessa, ele não permaneça para sempre, né? Através da confiança em Deus e a confiança em nós, a gente possa se reerguer e subir degrau a degrau para contemplar, então, uma paisagem mais bonita. E se hoje a gente só consegue dar um passinho pequeno, que ele seja pequeno, mas que a gente siga em frente e que seja no bem. O amor de Deus, como eu disse, ele não exige grandes transformações, são transformações pequenas que acontecem, mas sempre com sinceridade e constância. Então que a gente consiga acolher a nossa dor, acolher o nosso sentimento, nos levantarmos nos momentos difíceis e ter a certeza de que a gente não está só, porque como disse Emmanuel, no texto inicial que a gente fez hoje, Deus te acolhe, Deus te defende e Deus te fortalece. Então, é essa mensagem que eu tinha para passar hoje, queridos amigos, e eu espero agora que a gente possa, então, nesse momento final e em oração, pedir ao alto que o nosso Pai amoroso e o nosso Mestre querido Jesus fortaleçam dentro de nós essa confiança na espiritualidade, essa confiança no nosso irmão mais velho, Jesus, essa confiança no nosso Pai de amor que não nos abandona nunca e também a confiança nesse potencial que nós temos de nos transformarmos, de nos reerguermos e de recomeçarmos diante das dificuldades da vida.
Que a espiritualidade esteja conosco, nos invada a alma e o coração, plantando bem, plantando a paz e plantando a esperança de dias cada vez melhores. Que Jesus esteja com vocês em seus lares e que sigamos juntos nessa jornada da vida. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço, espero que vocês fiquem bem e a gente se vê no próximo Evangelho. Fiquem com Deus.